Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou professor de História e nessa aula você vai ver em 5 minutos de como o Iluminismo acabou impactando a Revolução Francesa e criando uma nova sociedade. Ó, imagine a seguinte situação: você vive em um país onde tem um governo onde o rei pode fazer o que quiser, com quem quiser, quando quiser e como quiser. Além disso, não há nenhuma instituição ou órgão que limite o poder dele. Ele não pode ser, por exemplo, preso por corrupção ou por roubar. Enfim, ele é um rei absolutista, como dizia no período, né? Claro que você não ia gostar de viver nesse período. E sabe quem mais não gostava? Lá no final da Era Moderna, início da Era Contemporânea? Os autores do Iluminismo. E é disso que a gente vai falar hoje, sobre as ideias iluministas e de como elas acabaram influenciando as leis, os debates e os governos que surgiram durante a Revolução Francesa. Ó, a primeira coisa que precisa saber é que os iluministas não são um grupo de pessoas fechadinhas dentro dos seus escritórios, escrevendo ideias antissistêmicas, mas era uma intensa troca intelectual entre vários espaços, não só europeus, inclusive autores americanos também podem ser considerados iluministas. Então todo esse debate efervescente de ideias acabou gerando críticas muito grandes ao absolutismo, como por exemplo argumentando por uma maior racionalidade do poder real, não querendo mais com que o rei pudesse fazer o que quiser, mas sim que existissem instituições ou leis, como uma constituição, ou órgãos que limitassem o poder deles e tivesse uma regra mais clara do que ele podia e do que não podia fazer. Os iluministas também queriam acabar com os privilégios da monarquia e do clero. Essas pessoas, antes da Revolução Francesa, tinham certos privilégios, como não pagar impostos, não ser convocados a guerras, entre outros, além de ter ali uma voz mais forte no governo. Os iluministas acreditavam que se houvesse uma sociedade judicialmente igualitária, onde a lei valesse para todos de maneira igual, essa sociedade seria melhor e as pessoas viveriam em melhores condições. E eles defendiam que a sociedade deveria acontecer. E para isso, a própria monarquia absolutista deveria acabar. Bom, isso é um panorama geral. É claro que as ideias iluministas mudaram muito de autor para autor, de época para época. É um movimento muito amplo que envolveu muitos territórios, como eu já disse. Mas essa ideia geral de crítica e limite de poderes estatais eram muito fortes. Só vou citar um exemplo aqui, que é o autor Montesquieu, que queria que os poderes do Estado, ou seja, o poder de legislar, o poder de executar as leis, o poder de julgar as leis, fosse dividido em três, cada um com o seu consecutivo chefe, e não todos sendo concentrados na mão do rei, como era o que acontecia. E além disso, existiam outros também autores que defendiam outros tipos de sociedade, outros tipos de leis. Mas o panorama geral é esse aí mesmo. Bom, e onde as ideias iluministas aparecem na Revolução Francesa? Elas aparecem em vários momentos ao longo dos 10 anos do que foi a Revolução. Mas um momento muito marcante é o documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi assinado, concluído, lá em 1789, ou seja, bem no começo da Revolução Francesa. Nessa declaração, existe uma ideia de igualdade entre as pessoas. É claro que também dá para pensar essa igualdade com certos limites. Por exemplo, as mulheres não eram incluídas. Ainda nessa época existia escravidão na França, nas colônias francesas. Mas ainda assim está presente ali o ideal de igualdade do iluminismo. Outras questões do iluminismo presente nessa lei é a defesa da liberdade de expressão e liberdade religiosa. Para terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar claro que os ideais iluministas que foram absorvidos pela Revolução Francesa continuaram muito tempo, por muitos anos. E apesar da Revolução ter terminado lá em 1799 e depois de um tempo a própria monarquia ter retornado para a França, as ideias não foram derrotadas. As ideias continuaram vivas na França, impulsionando outras revoluções, mas principalmente saíram do território francês e inspiraram e mobilizaram revoluções e revoltas no mundo todo, inclusive as independências da América, e onde o Brasil também se encontra inserido nisso. Então, a Revolução Francesa tem uma importância muito grande, não tanto pelos seus acontecimentos mais específicos, mas muito pelas suas propagação de ideias muito grande que serviu de inspiração para todo mundo praticamente. Então é nesse ponto, nas ideias, de como as ideias propagaram, de como as ideias acabaram criando novas percepções de mundo, de país e de relações entre o Estado e o cidadão, que a Revolução Francesa é importante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau e até uma próxima.